eu trago aqui hoje, ele mesmo se ofereceu, eu fiquei muito feliz. O Hermes, que foi professor aqui do nosso departamento por, vamos dizer, né, bastante tempo, por X anos, com um X bem grande. E também assim, eu fico muito feliz porque assim, o Hermes foi o coordenador do laboratório, o coordenador da história, da hora da matemática e da Eureka durante muito tempo. Né? E aí ele só parou mesmo porque ele se aposentou, resolveu nos abandonar, mas está sempre aí ajudando a gente e colaborando. Né? Temos até ali uma caricatura da época, né, do Hermes segurando a sua famosa pastinha, camisa do Parmeira. É, o único defeito dele é esse, a camisa do Parmeira. Mas tudo bem, eu gosto, né? Nem tudo é perfeito. Tá bom? Nem o João. Não, Santista. É uma virtude, hein? Então ele vem falar, o Hermes gosta muito da parte de história da matemática, lecionou durante muito tempo essa disciplina aqui no departamento. E vai falar pra gente hoje, né? Bom, o título é bem grande. O título já é a palavra. Agradeço imensamente a sua participação. Obrigado, Jefferson, pela oportunidade de voltar aqui com o nesse lugar aqui, esse tempo aqui, eu fui muito feliz aqui. Bom voltar. E sempre com gente nova, né? Sempre com gente nova, renovando. Na verdade, eu trouxe algumas coisas para colocar em discussão. E, sabe aquelas coisas assim, para bater papo nos intervalos, quando tiver festinha, encontra com um colega de física, de biologia, aí começa a conversar aquelas coisas, pede para baixar o funk um pouquinho e começa a discutir essas coisas. Sabe, espaço de várias dimensões, já ouviu falar isso? Eu não, o que é isso? Então a ideia é discutir, inclusive vocês podem falar a hora que vocês quiserem, podem interromper, não tem importância. Eu quero realmente conversar um pouquinho. E eu fiz uma afirmação, então em matemática eu precisaria provar isso, né, Jefferson? Precisaria provar, mas não sei se eu vou conseguir. Eu vou dar alguns passos que poderia deixar isso aí. Foi difícil. Tem coisas de matemática, algumas coisas que foram mais fáceis de ser aceitas, né, e outras mais difíceis. Número inteiro, eu acho que foi mais fácil, né? 1, 2, 3, 4... o ser humano começou contando os dedos mesmo, parece. Então, mais fácil. Agora, fração também não foi muito difícil. Tinha um pão, achar metade desse pão, a terça parte, depende da quantidade de filhos. Né? Agora, os números irracionais já não foi, né? Já foi mais difícil para se aceitar. O que é isso? Então, os números negativos, então, foi uma crise danada para se aceitar. Os números complexos até que não foi. Depois que aceita o número negativo, você aceita os complexos. Tá. Bom, e a história de dimensões acima de 3, né? Porque quando a gente fala assim que no ambiente, a gente fala, olha, você tem o plano da lousa, plano, o espaço, a gente olhava assim, eu olhava para o canto da parede, aqui eu não estou vendo canto. Mas no espaço que nós andamos, então tem 3 dimensões. Acima disso, foi muito tempo para se aceitar, para se pensar. Tá. A palavra dimensão, deixa eu começar aqui. A palavra dimensão tem muito significado. Às vezes a gente fala, que dimensão? Lá do latim, por exemplo, que é medida. Você procurar no dicionário, medida. Às vezes você fala assim, eu tenho o laboratório aqui, quais são as dimensões do laboratório? Tanto ali de largura, tanto de comprimento, dimensão. Sei lá, tanto de altura aqui, ó. Que mais a palavra dimensão? Pode ser importância, né? Você não sabe a dimensão daquele pronunciamento do fulano na televisão. A dimensão que eu quero falar aqui é aquela, quando a gente estuda em GA, estuda vetores, né? Começa a estudar vetores linearmente independente, linearmente dependente, e depois fala em base, né? Passando por isso. Então, a dimensão está relacionada com o número de vetores dessa base. Tá? Então você vai na reta, por exemplo,
Um vetor não nulo, qualquer vetor não nulo serve para ser um elemento da base. Certo? Então a dimensão da reta vai ser 1. Você vai no plano, dois vetores LI vão gerar o plano, certo? Então a base tem dimensão do plano é 2. Né? O espaço, três vetores linearmente independentes geram o espaço, então a dimensão é 3. Tá, a geometria analítica a gente fica por aí, né? Para por aí. O que mais que acontece no plano, reta, plano e no espaço 3 dimensões? A geometria euclidiana. Fazemos a axiomática, pode fazer no plano, no espaço, depois geometria no espaço. Então, a gente fica por aí no primeiro ano. No primeiro ano acho que fica assim. Cálculo 1, você tem lá a função de uma variável, x, f de x, o gráfico é no plano, então em 2 dimensões. Mas logo no segundo ano, vem cálculo 2, e nós vamos estudar as funções de várias variáveis. Várias, você pode... N variáveis. O n igual a 1 já ficou no cálculo 1. Aí pega n igual a 2, duas variáveis. Aí o gráfico já vai dar, então eu vou usar x, y e o f de x, y, vai dar um ponto do espaço aqui, ó, 3 dimensões. A gente tenta na lousa lá, né, lutar, eu tinha muita dificuldade, tem dificuldade para fazer aqueles gráficos. Tem gente que já desenha, né, aquela coisa linda que o gráfico... Algebra hoje, né? beleza, né? Agora tem. Bom, aí tem as funções de 3 variáveis. x, y, z mais a imagem, f de x, y, z. Já vai dar algo de 4 dimensões. Então a função de 3 variáveis, o gráfico está no espaço de 4 dimensões. Aí a gente fala assim, gente, aqui nós não vamos poder fazer o gráfico. A maioria dos alunos fala, oba, então não precisa fazer, a gente gosta também que não precisa fazer o gráfico. Mas a gente faz a superfície de nível, acaba fazendo alguma superfície no espaço. Então no segundo ano já tem esse contato com o espaço de mais de 3 dimensões. Seria pegar o de 3, colocar um novo eixo perpendicular, já imaginou? Perpendicular, ao mesmo tempo aqueles 3. Então poderia falar assim, um 4, 2 a 2 perpendiculares, fica certo, será falar? Porque aqui, né, 3, um é perpendicular ao outro, né? Então 2 a 2 são perpendiculares, né? Tá certo? Vocês podem reclamar também, viu, gente? Bom, então, é isso aqui, né? A reta, o que eu falei, um vetorzinho não nulo. No plano eu posso pegar dois vetores. Precisa ser ortogonal o sistema? Não. Mas também quando é ortogonal é ótimo, né? Não precisa ser ortogonal o sistema. Precisa ser ali, né? Então, no espaço é E1, E2 e E3, né? Essa é a notação que eu uso. Aí eu determino as coordenadas dos pontos e tal. Eu precisaria agora, seria ótimo se eu conseguisse desenhar com 4 vetores, né? Linearmente independente aqui na lousa. Mas se eu conseguisse fazer isso, não precisaria dessa nossa conversa, né? Não precisaria, não. Aqui, esse é o espaço de 4 dimensões. Então a dificuldade é desenhar o próximo, né? Bom, aí ficava aquela... as pessoas falam assim, não, eu só acredito numa coisa se eu conseguir ver o aspecto físico, né? Eu queria ver isso aí. Se você não conseguir, né? O cara que não consegue ver não acreditava que existia. Mas depois, com o desenvolvimento da matemática, da álgebra principalmente, mostra que vai existir espaço de várias dimensões, independente do aspecto físico, de você ver ou não, de ter algo físico como exemplo, né? Certo? Então, uma coisa maravilhosa que aconteceu foi a descoberta da geometria analítica, que você coloca o sistema de eixos e pega uma certa propriedade geométrica, né? Usando a propriedade geométrica sai aquelas equações, né? Então a gente aprende a equação da circunferência, vai em termos das coordenadas. Equação de elipse, a gente aprende isso.
Então, a álgebra ajudando a geometria e a geometria ajudando a álgebra. Esse foi o grande desenvolvimento. E com isso, os espaços de várias dimensões vão aparecer assim de uma maneira até... Em álgebra linear, que é uma disciplina linda que a gente tem aí no currículo, linda mesmo, que você já começa estudando os espaços vetoriais. Aí, vamos dar exemplo. Aí você já pega o primeiro, Rn, é um espaço de n dimensões. E vai dando exemplos. Então lá já fica mais tranquilo, mais natural o espaço de 5, 6, sei lá, e subespaços de 3 dimensões. Então, a primeira vez, isso aqui ficou bem escuro, a primeira vez que eu vi alguém assim, tentar esboçar, assim, falar, que o R4, pelo menos vamos fazer alguma perspectiva, para tentar imaginar como seria o espaço de 4 dimensões. Ficou escuro, mas isso aqui, não sei se vocês estão conseguindo. Uma figura, você pega o conjunto das partes de um conjunto que tem 4 elementos, A, B, C, D. Eu lembro que eu fiz quando eu fiz graduação, há milhares de anos, com esse professor aqui, ó, Rui Madison Barbosa, que o ano passado a gente diz que ele foi para outra dimensão. Fala isso, às vezes. O professor Rui foi para outra dimensão. Então pega o conjunto das partes, eu fiz essa figura na época, não consigo fazê-la ali agora, de jeito nenhum. Mas você pega, põe o conjunto vazio aqui, tem uns níveis, ó. Tem uns níveis. Coloca o conjunto vazio, depois no primeiro nível você coloca os conjuntos unitários. Vamos por A, B, C, D, né? A, B, C e o D. Depois você coloca os conjuntinhos 2 a 2. AB, AC, BC, com 4 as possibilidades aqui, né? Depois você coloca os conjuntinhos 3 a 3. ABC, ABD, blá, blá, e lá em cima o conjunto todo, o conjunto das partes. Depois ligando aí convenientemente, vocês observam que tem um bloquinho aqui, outro lá atrás, outro, né? Uns blocos ali, né? Talvez assim, o cinema, pelo menos no começo, coloca coisas planas, né? Imagem, figuras planas. Aí depois com o movimento dá a impressão que aquilo é espacial, não dá? Talvez você colocasse coisas de 3 dimensões, e dependendo do movimento, podia dar a ideia de 4 dimensões. Mas o que nós estamos vendo aí é uma coisa em 3 dimensões, né? A gente não consegue ver, quer dizer, estou falando das pessoas normais. Tem gente que eu acho que vê a 4ª dimensão. Então essa foi a primeira figura. As faces parece que são blocos, né? As faces. Você pega um cubo, as faces são planas. Então, é para discutir nas festinhas. Olha só, eu encontrei essa figura aí tem na internet aí. Então vamos supor, o conjunto com um único elemento, então não vai ter a base, só tem um vetor nulo, né? Então a base é zero, não tem vetor, então a dimensão é zero. É muito falado isso aqui atualmente, né? 1D, 2D, como é que é? A sua televisão é o que? 3D? A minha não é. A sua é? Não é 3D, a sua é do jeito. A sua é 3D. Né? Eu não sei o que é isso. Eu já vi, nossa, parece que tem uma imagem mesmo que é linda. Bom, então lá. A reta, você consegue um vetor, único vetor não nulo, então dimensão 1. Dimensão 2, está aquilo que eu falei aqui, ó. Dimensão 3, agora aqui está um emaranhado, né? Aqui lembra aquele bloco do anterior, não? E o cara escreveu do lado 4D. Então eu peguei na internet e falei, vou levar para discutir com o pessoal o que será isso, né? Então vamos ver uma coisa aqui. A reta, a fronteira, as faces do quadrado são retas. Vamos raciocinar por analogia. Né? As faces de um cubo são
São esses quadrados. As faces de uma coisa lá em 4D vão ser coisas assim. Vocês já imaginaram? Agora aqui, olha aqui, vocês não estão vendo nada. Aqui, estou vendo aqui, ó, verde com preto da América de Minas, né? Vermelho e verde da Portuguesa. Mas ali está tentando também mostrar as faces de um negócio, está tentando. Mas pode, certamente é projeção de alguma coisa de 4 dimensões, é projeção aqui no espaço de 3. É uma projeção. Por exemplo, você projeta o cubo no chão aqui, por exemplo, dá aquela lá. Você projeta esse lá, não, dá uma reta. Sei lá, né? Coisas assim. Agora aqui dá para vocês. Aqui, ó, uma base, um vetorzinho. Aqui, 1, né? 2 lá, sobe, 3. Agora aqui, como é que eu mostro os 4 perpendiculares lá naquele canto? Então, está lá como 4D, eu posso falar, isso é figura em 4D? Eu não posso falar isso, né? Nós estamos em 3. É 3, pode ser projeção de algo de lá. Pode falar, gente, pode protestar. Aqui é uma nova tentativa, né? Olha lá, a mesma coisa. A reta, plano, o cubo. Agora as faces de uma coisa em 4, as faces seriam cubos. Olha que emaranhado que fica aquele negócio lá no final. Uma pergunta. Tesseract, pode falar. Se a gente olhar no meu quadrado, nós vamos ter 4 lados. Sim. No cubo, nós vamos ter 6 faces. Sim. E quantos cubos vai ter um hipercubo? Quem me garante vai ser 6 cubos? Não garante, né? Não é certeza, né? O que a gente pode imaginar é que cada face vai ser um cubo, né? Mas quantos? Você já foi na questão, você já foi num negócio difícil mesmo. Não sei te responder. Né? Uma regra para isso, né? Olha lá. Uma passa para 4. Não, você não viu assim, né? Você viu com faces, né? 6 faces. 4 lados, se cada 6 Isso. faces. É coisa para a gente pensar nas festinhas aí. Depois de umas 3, 4 cervejas, Não sei. saiu. Isso! Então, depois. Olha só, tal de Tesseract, olha só. Fala, não, chegar em casa e falar assim, eu vi uma figura de 4D, não é bem, não é verdade. Não, 4D. Isso aqui você pode colocar no espaço de, né, ó. A reta você pode colocar aqui no plano. Isso você pode colocar no espaço e isso no 4D, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ver um bicho de 4 dimensões mesmo, né? Como você chama? Bruno. Olha, nós vamos continuar a pesquisa. Mas sabe aquelas brincadeiras? Tem uma caixa. Eu queria voltar aqui uma coisa. Nós somos de 3 dimensões, né? Nós enxergamos o ponto, a linha, nós enxergamos os 2 pontos e a parte interna. De 2 dimensões a gente enxerga tudo. De 3 dimensões a gente olha com a caixa de sapato, uma caixa qualquer, a gente não vê ela toda atrás e por dentro, a gente vê, ó, a gente vê essas faces, a gente vê partes da figura, não é? Bom, de 4 a gente não vê. Um ser da 4ª dimensão vai enxergar tudo que nós enxergamos, e essa aqui ele vai enxergar de todo lado, por dentro, ele enxerga tudo. Quando chegar na dimensão dele, acho que ele pode ter problema. Então, um ser da 4ª dimensão, olhando para a gente, vai ver a gente tudo por dentro, nossas veias, tudo. Não adianta usar roupa.
o ser da quarta dimensão vai ver a gente tudo. Entenderam isso? Estaremos abertos. Estamos abertos, né? Totalmente. Porque sempre essa história de aberta, você está na dimensão 1, o sujeito resolve escapar, tudo isso ele tem duas possibilidades, ou ele sai para o plano ou ele vai para o espaço. Aqui no plano, o sujeito tem a possibilidade de sair para a terceira dimensão, né? E na terceira? A terceira dimensão teria que sair para a quarta dimensão se ele quiser. Bom, vocês notaram que isso vira um bate-papo, parece assim, esse cara tá enrolando esse negócio, né? Imagina uma caixa e uma outra caixa lá dentro. Como é que você poderia tirar aquela caixa de dentro sem arrebentar, sem abrir uma tampa, sem arrebentar as paredes, né? Isso podia ficar mais assim, um pouquinho mais romântico. Tem aquelas bolas de vidro e tem uma flor lá dentro. Aí o sujeito quer tirar para dar para a pessoa amada aquela flor, certo? Sem arrebentar a bola. Leva essa bola para a quarta dimensão, tira a flor, porque a bola na quarta dimensão vai estar aberta, tira e depois traz e entrega para a pessoa. Então você quer tirar esse quadrado aqui de dentro. Se for para a quarta dimensão, você tira sem arrebentar a caixa, né? E aí poderia ser um negócio assim. Vocês já viram esse negócio? O que a tal de imagem faz com a gente? Olha lá, a caixa lá sai, ó, sai sem arrebentar nem nada, né? Oi? Que loucura, né? Bom, então, agora, quando que teve início especulações sobre esses espaços de mais de 3 dimensões? Eu vou andar um pouquinho aqui, porque eu entrevistei algumas pessoas, quero ver a resposta. Tem algumas que eu não consegui, e se vocês conseguirem, vocês passam para o Jefferson. Tem umas pessoas importantes que não sei. O Newton, por exemplo, eu não sei o que ele pensava sobre dimensão superior. Fermat, o Euler, não consegui achar. A minha pesquisa eu fiz só em livro. Quando eu vou na internet, eu acho que eu não sei fazer pergunta. E aí não consegui nada. Dr. Google não ajuda. Então é difícil precisar e vamos observar durante a exposição que até o início do século XX, a atitude dos matemáticos e leigos em face das geometrias de dimensão superior a 3, se é que tinha alguma informação a respeito, era de ceticismo, né? Ah não, deixa isso para lá, vamos conversar sobre outra coisa. Geralmente aceitava-se que a referência a considerações físicas fosse suficiente para descartar a existência de mais de 3 dimensões. Eu não vejo, não adianta você falar isso, né? Bom, um exemplo bem divulgado é da teoria da relatividade, que além das 3 posições do espaço, x, y, z, tem o tempo, a duração. Então o espaço físico passa a ter o t. Com a mecânica de Newton, x dependia de t, o y de t e o z de t. Assim, uma coisa deixava o tempo separado. Agora aqui o tempo é variável independente. Uma coisa assim, você marca um encontro, eu vou estar na rua 1, esquina com a 13, no 18º andar, às 10 horas. Então, depois vai mudando também o tempo, independente. O que mais? No início a quarta dimensão foi considerada como um lugar de fantasmas, espíritos ou mesmo de Deus, né? Onde está Deus? Está numa outra dimensão, na quarta dimensão. Aquele colega nosso, tem um colega nosso que dizia que os ETs estão na 5ª dimensão, por isso que a gente não vê. Às vezes tem alguma coisa, né? Espaço por aqui. Passa, aquela coisa assim.
mas ele está na quinta dimensão. Então foi promovida, sabe? Sempre tem gente que aproveita. Esse começo que eu fiz aí, parece que eu estava querendo enrolar vocês, né? Então, muita coisa. Então, foi promovido por charlatães, exploradas por romancistas, especulada por cientistas e formalizada depois por matemáticos, né? O matemático colocou a coisa em ordem, né? E hoje? Bom, como eu falei para vocês, a partir de 1950, as disciplinas, os cursos de cálculo, já aparecia o espaço de N dimensões, isso aí não tem problema. O uso de matrizes deu um grande avanço para se aceitar as colunas, as linhas, você pode pensar em vetores. Então não ficou só na matemática não, foi para economia, genética, todos os cursos aqui, física, engenharia de alimentos, todos fazem álgebra linear, né? Então trabalha com espaço de várias dimensões. Isso aqui é coisa curiosa, pessoas mexendo, virologistas, pensam nos vírus como pontos no espaço de sequência de DNA que poderiam facilmente ter centenas de dimensões. Os físicos, cada época eles têm um valor da dimensão do universo. Às vezes, agora estão em 10, mas a dimensão do universo parece que é 10. Imagina 10 eixos, né, todos perpendiculares. Aqui, Jefferson, aqui você ajuda. Telefone celular, conexão de internet, TV, qualquer coisa, outra peça de tecnologia que envie e receba mensagem, é essencial o uso de espaços multidimensionais. Então, esses espaços, por exemplo, tem uma certa mensagem, né? Hoje tudo, então, foi para tudo 0110, né? Digitalizado, né? Digitalizou a música, né? A TV agora, a imagem. Então, vamos supor, você quer uma mensagem, então estou no espaço, trabalhando no espaço de 10 dimensões. Depois tinha uma palestra do Jefferson que ele falava de correção de erro, né? Então, parece que é interessante estudar a geometria desse espaço. Então é coisa aí para vocês pensarem, tem coisa para você estudar aí. Então, tranquilo, aparece 10. Isso aqui é pouco até, né, gente? Uma mensagem, né? Isso aqui tudo na base de 1001. A digitalização. Agora vamos passar. Antiguidade. Aristóteles, ele introduziu a lógica, o raciocínio matemático. Nós devemos a Aristóteles. Euclides organizou seu livro, lá os elementos, a geometria, a teoria dos números, está no livro. Organizou segundo a lógica de Platão e Aristóteles. Então é uma pessoa, é uma autoridade. Até a Idade Média, final da Idade Média, todas as pessoas queriam saber alguma coisa de física, de tudo. Mas o que o Aristóteles fala? Então é isso. Ele era autoridade, tinha muitos seguidores. Então a opinião dele é muito importante, né? Ele disse o seguinte, num trabalho que chama Sobre o Céu: o sólido tem magnitudes em 3 direções e além dessas não há outras magnitudes. Porque as 3 são tudo. Só tem 3 e acabou, né? Um outro trabalho na física ele falava em 6, mas ele falava assim, direita, esquerda, é a mesma direção, né? Direita, quando você está numa reta, né? Vai para o lado positivo ou negativo, é a mesma direção, né? Você pega um vetor, você quer multiplica por um positivo, você está num certo sentido, por um negativo, no outro sentido. Está certo isso que eu estou falando, gente? Então ele falava que tinha 6 dimensões por isso, porque era em cima e embaixo, ele achava que eram 2, mas na verdade é uma só, é uma reta só. Na frente, atrás é a mesma, esquerda e direita é a mesma, né? Então Aristóteles é uma pessoa, olha só, 322 a.C. Nem quis ouvir, né, falar. Ao Ptolomeu nós devemos a teoria
geocêntrica, que matematicamente é uma teoria perfeita, né, o movimento dos planetas, só que a Terra está no centro, parada, e o Sol está em movimento. Mas ela, do jeito, com essas hipóteses, ela funciona, que é uma beleza, ela é perfeita. E ela durou até chegar a 1400 e tanto, com o Copérnico, que vem só fazer uma pequena mudança. Põe a Terra para girar e coloca o Sol no centro. Mas Ptolomeu é também uma autoridade e pode representar aquilo que os gregos pensavam sobre muitos assuntos. Olha lá, só é possível tomar 3 retas que são mutuamente perpendiculares, 2 pelas quais o plano é definido e a terceira que mede a profundidade. Só 3 então. Então, dos gregos isso estava certo, né? Vai demorar muito para mudar isso. Esse já é no século XIV, o Resli, Nicole Resli. Esse cara foi muito avançado para a época, porque ele foi o primeiro a ter uma ideia de representar graficamente os fenômenos, colocar o tempo numa linha, velocidade na outra, fazer gráfico. Então, um gráfico de função poderia ter sido um dos criadores da geometria analítica. Fez em estudo de séries infinitas, ele provou que tem uma série curiosa. Mas vai somar assim, 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, e vai por aí. Essa série é chamada, 3 pontinhos, né, infinita, é chamada série harmônica. Por incrível que pareça, você vai somando coisas pequenas, ela te diz que ela diverge, porque essa soma vai dar infinito. Ele fez do jeito que nós fazemos hoje, aí nos cursos, com a linguagem, né, adaptada nossa. Ele fez daquele jeito. E se a gente estivesse somando até hoje, a gente não teria chegado, né, 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6. A gente não chega, olha, a gente não chega a 10 se for somando tudo isso. E ele percebeu que isso poderia passar de qualquer número que você pensasse. Tá, deixa eu ver aqui, ele chamava de latitude, uma reta horizontal, chamava longitude, e a outra vertical que era latitude. Então ele imaginava, primeiro, então a reta horizontal e uma vertical formavam um plano. Depois, em cada ponto ele puxava uma altura, então formava um bloco, um sólido. E ele chegou a pensar em cada ponto puxar uma perpendicular para a 4ª dimensão. Aqui, ó, deixa eu só ver isso aqui. Tomando uma das formas para ser representado por segmentos perpendiculares a ela, que você tinha horizontal, cada um deles uma latitude. A forma era então representada por uma superfície. Então, horizontal, vertical, dava um plano, uma coisa plana. Tomando uma superfície como base, com latitude, com uma altura perpendicular em cada ponto, forma-se um sólido. E aí ele continua. Aí ele foi além. Ele tomou um sólido como base e em cada ponto considerou um incremento. Mas sem hesitação rejeitou a figura quadridimensional e ao invés disso considerou o sólido como consistindo de uma infinidade de planos. Curioso nesse caso foi que ele usou a expressão 4ª dimensão, em latim, aqui, ó, 4ª dimensão. Fui o primeiro a falar em 4ª dimensão, século XIV. Nós estamos ouvindo. O Cardano é muito conhecido por resolução de equações de 3º grau, tem toda uma história sobre ele, números complexos. Ele teria primeiro a resolver uma equação que chegou num número lá, ele deu continuidade e deu uma resposta que seria um número complexo. Então,
ele, nesse trabalho A Grande Arte, ele referiu-se à potência de número em termos geométricos. Vem do Cardano essa história de a gente pegar um número ao quadrado, a gente fala quadrado. 2 elevado a 2, né? A gente fala 2 ao quadrado. Então é da 3, sei lá, 7 elevado a 3. Por que a gente fala 7 ao cubo, né? Relacionando a potência com elevado a 1, né, uma linha, ao quadrado, e ao cubo relacionado com o sólido. Seria tolice de nossa parte ir além, em razão disso ser contrária à natureza. Então ele só pensava em potência elevada a 1, relacionado com a reta, 2 relacionado com a área, e 3 com o volume. E falou que não vamos mais do que isso, tá bom. Vamos ver o que mais. No século XVI, nós temos um certo progresso. O Michael Stifel, ele disse que em aritmética levamos em conta linhas e superfícies materiais e vamos além do cubo como se houvesse mais do que 3 dimensões, embora isso seja contrário à natureza. Esbarrava na natureza. Por volta da mesma época, Clavius tentou uma prova detalhada de que não pode ser traçadas mais do que 3 retas concorrentes, cada uma perpendicular às outras. Mas essa prova só foi publicada em 1800, olha quando ele viveu, 1802, numa enciclopédia alemã. Os caras tinham cabeça, né? Oi? Né? Pode falar, fala, gente. Fala alguma coisa. O Descartes é considerado um dos criadores da geometria analítica. Exagerei, a foto dele está bem maior, né? Isso dá a impressão que ele foi um grande mesmo matemático, filósofo. Só que ele disse o seguinte: ele tentou achar uma representação gráfica do movimento de corpos em queda livre. Ele disse que se um corpo recebe a ação de uma força acelerada, o movimento é representado por um triângulo. Se é afetado por 2 forças, é representado por uma pirâmide triangular. Mas se recebe a ação de 3 forças, representado por outras figuras. Descartes não tentou mostrar que figuras eram essas. Olha, cada coisa tem a ver uma coisa, né? Agora esse, o Pascal. O pessoal do primeiro ano ainda não chegou a integral ainda, né? Já Chegou para integral? Vocês estão adiantados já, né? Não, mas assim, o Pascal falou de um jeito, eu só traduzi aqui, para não... É uma conversa que dá para resumir assim. Olha, ele viu uma coisa aqui que você vai falar assim, é sem noção. Isso aqui é o seguinte, ó, integral de 0 até a, x elevado a m, não fala nada, mas o m é um número inteiro, né? Positivo. Então, se a gente fizer o cálculo aqui, vai dar x elevado a m mais 1 dividido por m mais 1, de 0 até a, é esse resultado aqui. O Pascal não fez para m igual a 1. Porque para m igual a 1, m igual a 0 ele não fez. Se o m for 0, vai dar a integral de 0 a a de 1 dx. Então vai dar a elevado a 1 sobre 1, dá a. A é um comprimento do segmento que vai de 0 até a. Isso ele não fez. Ele fez para m igual a 1. Para m igual a 1 vai dar o quê? A elevado a 2 sobre 2. Quando ele bate o olho num a quadrado, ele já pensa em área, já pensa em superfície. Então, ó, para ele essa igualdade fornecia uma superfície ou um sólido. Superfície então é o a quadrado. Ele via a área de um quadrado sobre 2. Tem noção, né? Quando m igual a 2 dá o quê? A elevado a 3 sobre 3. A elevado a 3 ele olhava e via um cubo, ele via um volume, via um sólido. Relacionar essa coisa aqui, todo, dependendo do valor de A, vai dar sempre número real isso, né? Se o A for 2, dá sempre. Mas ele olhou nesse negócio como para ver as dimensões de um espaço. Quando m igual a 3, foi aí que ele
vai dar o quê? A elevado a 4 sobre 4. Aí ele falou o seguinte: com v igual a 3, nós temos um plano composto de sólidos, cada um dos quais está multiplicado por uma pequena parte do eixo. A elevado a 4 sobre 4, você põe assim, ó, A elevado a 3 sobre 4 vezes A. A elevado a 3 é o sólido, né? Cadê? Plano composto de sólidos, cada um dos quais, então você, o A elevado a 4 sobre 4, você põe A elevado a 3 sobre 4 vezes A. Então é a multiplicação do sólido, que é o A elevado a 3 sobre 4, vezes uma parte do eixo, que é o A. O Pascal tem fama assim, de não ser muito claro nos trabalhos dele. Tem uma fama assim. Então relacionar isso com os espaços, né? Bom, aí tá certo isso, A3 vezes A, que aí dá volume, o sólido vezes o eixo, formando pequenos planos de mesma altura, sendo que não devemos nos incomodar com essa quarta dimensão. Não liga para isso não, viu, gente? Isso aí não, entendeu? Não vamos nos importar com isso. Esse Henry Moore, ele, um trabalho chamado Imortalidade da Alma, escreveu sobre uma quarta dimensão, que ele chamou de quarta espessitude, ou espessura. Ele pensava no espírito como redobrando-se em si mesmo, da mesma forma como um cordão pode ser dobrado e redobrado, como uma substância espiritual que podia dobrar-se e redobrar-se. Vocês imaginaram? Numa quarta dimensão. Então, o Moore, ele não avançou mais porque o quarto módulo, ou a quarta dimensão, é o estado em que o espírito já não mais admite facilmente redobrar-se, estando já em saturação. O que vocês acham? Hein? Hein? Esse pode ter sido, mais ou menos, tem uma época comum com o Newton, mas ele era de Oxford, o Newton era de Cambridge, era rival, as universidades eram rivais. Mas ele só disse o seguinte, ele cita o cara anterior como prova de que os filósofos sustentam opiniões mais absurdas do que as que se encontram em qualquer dos mais fabulosos poetas. Esse cara não é o John Wallis, ele é um matemático importante. Nesse trabalho, é surpreendente esse caso, porque ele fez uns trabalhos de séries, trabalhos que inspiraram outros matemáticos, e ele não acreditou na história da quarta dimensão. Uma linha incidindo em outra linha forma um plano, ou superfície. Esta incidindo numa linha formará um sólido. Mas se esse sólido incidir numa linha, ou esse plano num plano, o que se formarão? Um plano, ele ficou em dúvida, né? Isto é um monstro da natureza, menos possível do que uma quimera ou um centauro. Pois comprimento, largura e espessura tomam todo o espaço. Nem nossa fantasia pode imaginar como seria uma quarta dimensão local, além daquelas três. Ele não admitiu, não. E é um grande matemático, interessante isso. Esse aqui eu só coloquei porque eu achei interessante, um bigode. Olha, você já fazer um bigode desse. Eu sei, ele rejeitou 4 dimensões porque na natureza não sabemos de nenhuma quantidade que tenha mais de 3 dimensões. Como chama? Jacques Ozanam. E aí vai. Eu vou andar um pouquinho devido à hora aqui. O Kant, o filósofo, também. Esse cara é importante que ele adora a geometria euclidiana. Ele dizia que o fato de os corpos materiais serem influenciados pela lei dos inversos dos quadrados surge em 3 dimensões.
é a lei de Newton, né? A alma, segundo ele, está sujeita à mesma lei. Embora não tivesse dado uma prova formal, declarou que se Deus quisesse, poderia ter nos dado uma lei dos inversos dos cúbicos, e daí o espaço quadridimensional. Oi? O que seria essa lei dos inversos dos quadrados? A lei de Newton. A lei de atração dos corpos, né? A força, você tem dois corpos, né? Exercem atração, que é proporcional A massa e o ao inverso produto das massas, o quadrado da distância. inverso do quadrado da distância, né? Dividido pela distância dos dois ao quadrado. Certo? Então ele fala que se tivesse dado uma lei de inverso de cubo, aí ele teria a quarta dimensão. Muito bem, não é o Kant. Vamos lá. O D'Alembert, os grandes matemáticos, ele aparece às vezes nos cursos de aritmética, de cálculo. O D'Alembert deu a primeira definição de limite, mais ou menos, que dava para ler. Entendeu? Aquela primeira definição de limite. Não essa que nós temos aí, que essa já ficou mais tranquila. A do D'Alembert é a primeira definição que você consegue ler. Eu afirmei acima que é impossível conceber mais que 3 dimensões. Um homem de talento, de meu conhecimento, defende, porém, que se deve considerar a duração como a quarta dimensão. Essa ideia pode ser contestada, mas parece-me que tem outros méritos além da novidade. O Lagrange também. Aqui já começam os matemáticos, né, importantes, né? Como a posição de um ponto no espaço depende de 3 coordenadas retangulares, essas coordenadas em problemas de mecânica são concebidas como função de t. Assim podemos considerar a mecânica como uma geometria de 4 dimensões e a análise mecânica como uma extensão da análise geométrica. Vou falar para o pessoal de física que mecânica é geometria, entendeu? Geometria de 4 dimensões, né? Então ele está admitindo já a duração também. Rapidamente aqui do Hamilton, né? A definição de números complexos que nós temos, números complexos tem toda uma história, mas é que nós temos hoje que é um conjunto de pares ordenados de números reais. Nós devemos a esse matemático e toda a estrutura, né? Chega o conjunto dos números complexos tem uma estrutura, coloca 2 operações, adição, multiplicação, tem estrutura de corpo, né? Aí ele tentou criar um número complexo. O número complexo ainda não começou a estudar isso aí, né? Ainda não, né? Já também? Puxa. Ele tá, né? O I, aquele sujeito que ao quadrado dá menos 1, número real, não tinha número real para fazer. Ele tentou criar um número complexo no espaço tridimensional. Mas, né, ABC ele tentou aqui, I2 igual a menos 1, colocar mais uma unidade aqui, né, imaginária. Mas aconteceu o seguinte, quando você multiplica um número, esse complexo do espaço por outro, dá aqui uma parte, ó, deveria dar você multiplica um pelo outro, deveria dar um sujeito do conjunto, né? E aqui vai dar, ó, tem uma coordenada sozinha, outro que acompanha o I, outro que acompanha o J, e apareceu uma coisa nova aqui, ó, o IJ. Então ele ficou muitos anos. O que eu faço para esse IJ? Porque não poderia aparecer, teria que aparecer um termo, né? Um A, um BI e um CJ. Apareceu uma coisa diferente aqui. Aí não deu certo. Você vai fazer o IJ igual a 0? Se fizer igual a 0, I2 é menos 1, J2 é menos 1. Ele ficou muito tempo. Aí ele teve a ideia de criar um de 4 dimensões. Colocar I, J e K além desse termo. Criar um número complexo, né? E chamou de quaterno. Olha lá, 4 posições. Tem aqui várias propriedades.
Tem até uma lenda que ele estava passeando com a esposa, um dia ele é da Irlanda, andando em cima de uma ponte lá, ele teve a ideia, assim, final mesmo, pegou uma cadernetinha e falou para a mulher, vai olhando as coisas aí, e anotou essa parte final aqui do I2 igual a menos 1, J2 menos 1, essas propriedades. Anotou na cadernetinha, essa caderneta parece que existe até hoje lá na Irlanda. E depois ele teria escrito na ponte, lá numa pedra da ponte. Escrever em coisa pública, não pode, né? Se fosse no Brasil, o cara seria preso na hora, né? Seria? Escreveu na ponte essas propriedades aqui. Bom, o que ele descobriu? Que funciona, dá trabalho isso aqui, dá trabalho provar as propriedades, só que seria uma álgebra de 4 dimensões, só que a multiplicação não seria comutativa. Mas foi um avanço muito grande na criação, para se chegar aos espaços e dimensões. Oi? Volta no outro slide. Volta lá. Essas unidades aí de JK, a maneira como elas se comportam, acho que eu não sei com relação à primeira propriedade. Mas as outras ali, ó, IJ igual a K, JI igual a menos K, tem relação com o produto vetorial. Parece os vetores lá, né? IJK. Ele combinou as unidades, a unidade imaginária com aquele produto, né? Produto vetorial, né? O IJ faz aquela roda, né? IJ igual a K. Exatamente. Como você chama? Pedro. Pedro. Né? Perguntava, tá certo. Bom, minha hora está acabando, né, Jefferson? Minha hora acabou, né? Bom, resumindo, agora temos, como eu disse no começo, a álgebra respondeu a questão. Quer dizer, existem os espaços acima de 3 dimensões, tranquilamente, formalmente, matematicamente perfeito. Nós devemos ao Sylvester, que ele recebia muita crítica, porque a pessoa falava, como é que você fala desses espaços, não tem aspecto físico, eu não consigo, as pessoas queriam ver os espaços de várias dimensões. O Cayley introduz as matrizes na matemática. Em vez de escrever um sistema é bem antigo, muito antigo. É coisa interessante. Temos os sistemas lineares, o determinante aparece resolvendo esses sistemas quando você vai escalonando, e depois que aparecem as matrizes. O jeito que é dado hoje é diferente, né? Primeiro a gente estuda matriz, determinante e tal. Aí ele define as operações. A primeira operação de matriz, por incrível que pareça, foi produto. Depois, num outro artigo, ele define a soma. E o que ele não falou para os amigos o seguinte: eu não estou vendo a utilidade nessas matrizes. Eu estou lançando isso, mas não estou vendo a utilidade. Ele não sabia tanto que seriam usadas as matrizes, né? Hoje nós temos, você pega aí áreas aplicadas, o que usa de matriz, né? Matemática. Estamos chegando, está quase na hora, vamos deixando isso aqui. Isso aqui é bom por isso, ó. Chega agora, a gente vai passando aqui. Tem umas conversas. Esse cara é muito importante, que ele foi um escritor. Tinha uma formação assim, professor de biologia, escreveu muitos romances científicos. A Máquina do Tempo, que tem filmes, que inspiraram muitos outros filmes, aquela série De Volta ao Futuro. Atualmente eu não sei o que tem, eu perdi um pouco de contato. Mas eu li há pouco tempo, reli A Máquina do Tempo, ele faz referência à 4ª dimensão. Certo? Aí então, os livros dele, tem O Homem Invisível. O Homem Invisível, eu não sei se o homem ficava numa dimensão superior, eu não tenho certeza disso. Eu pretendo ler agora. Estou aposentado agora, pretendo ler, entendeu? O Poincaré
famoso matemático, foi o francês, né? Ele é conhecido como o último daquelas, sabe aquelas pessoas que estudam quase tudo? É muito difícil hoje. Matemática se especializou de tal maneira, mas ele, olha, morreu em 1912, ele dominava várias áreas. Física, mecânica celeste, relatividade. Fala relatividade de Einstein, mas ele chegou muito próximo também. Poderia falar que era do Poincaré também. Probabilidade, topologia, equações diferenciais. Ele valorizava muito o estudo de história da ciência. Dizem que ele achava que todo curso deveria ter história da ciência, história dos assuntos. Foi professor da Sorbonne por 31 anos. Eu só falar uma coisinha Ele fez um estudo que isso eu peço até que vocês me ajudem. Eu não sei que pé que está isso. O Poincaré descobriu o seguinte, que nós não enxergamos a quarta dimensão, quinta, porque nós temos alguma coisa no ouvido que impede. Ficou nisso, eu não sei mais dessa pesquisa. Se for o labirinto, imagina o sujeito, mexe lá, você enxerga a quarta dimensão, mas aí você fica tonto para sempre, né? Se mexer no labirinto. Não sei, ó. Vocês que têm facilidade para pesquisa, né? De internet, passa para mim. Professor da Sorbonne, olha só. Vocês têm aula agora? Alguém tem aula agora? Professor, vamos supor, como é que era o Poincaré? Ele tinha deficiência visual, que o médico fala importante, né? Como aluno, ele sentava assim, ele não enxergava, não é aquilo que estava escrito na lousa, ele não enxergava a lousa. Foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E como professor, ele era o seguinte, vamos supor, estava dando cálculo 1. Chegava um dia, vamos estudar então, máximos e mínimos aí. Então tá, máximos e mínimos, crescimento de funções, ponto de inflexão. Na outra aula, está dando cálculo 1. Vamos estudar agora um pouquinho aí de probabilidade. Professor, mas e as derivadas? Não, deixa, vamos ver um pouquinho de probabilidade. Né? Num mês ele mudava de assunto umas 4 vezes. Assim, né? Então os alunos, não sei o que faziam, né? Se trancavam, se esperava, pode ser que ele esqueça da prova, ele podia esquecer da prova. Né? Esse era um professor assim, de repente mudava de assunto, não, vamos estudar agora, sei lá, equações diferenciais. Professor, vai cálculo 1. Não tem importância. O Einstein, então, muito famoso pelo espaço de 4 dimensões. Tem a história ainda do espaço tridimensional, tem uma curvatura no espaço de 4 dimensões. Porque a luz, ela não propaga assim, em linha reta, ela segue a curvatura do espaço. Que coisa bonita, né? Ela segue a curvatura do espaço em que ela está contida. Bonito, né? O bate-papo, assim, né? O Einstein é uma figura, tem muitas lendas, muitas coisas sobre ele. Inclusive ele veio no Brasil em 1921. Veio não, passando por um congresso na Argentina, ali em Buenos Aires, conseguiram que o navio passou pelo Rio de Janeiro, né? Conseguiu que ele parasse na volta. Ele desceu no Rio de Janeiro, na volta da Argentina, e andou pelo Rio, achou, nossa, em 1921, achou o Rio de Janeiro muito bonito. Ficou encantado. A única coisa que ele não gostou foi de aguardente. Foram dar cachaça pro ar, assim, não gostou, né? Nossa, ele andou por aquelas florestas, ele achou, sempre com um guarda-chuva. Tem uma foto dele no Museu Nacional, inclusive. Né? Dele e a Maria Coelho. Exatamente. Museu Nacional. Que museu? Esse mesmo. Tinha, né? Naquele museu? Tinha uma foto dele lá? Tem? Ah, tem? Tem? Será que queimou? Tinha. Bom, gente, vamos embora então para outra dimensão ou não? Vamos. Está chegando a nossa nave.
Vamos embora para outra dimensão? Na quinta dimensão? Não sei, é quinta, né? É quinta, né? De acordo Bora. com... Vocês reconheceram? Já, vocês calcularam a altura da caixa d'água aí? 45 metros. Não. Todo ano tem trabalho de aritmética, vocês não deram esse ano? Não, isso é não. De achar a altura da caixa d'água, entendeu? Olha, eu dei esse trabalho várias vezes, eu não sei a altura. Tem um funcionário que garantiu que tem 25 metros, entendeu? E nós vamos ter que subir, porque a nave vai pousar lá em cima, entendeu? E não sei se tem 25. Agora, os cálculos de aritmética, lá, trigonometria, não sei, o pessoal fazia, dava De sombra. de sombra, deu de 18 a 24, ficava bem, resultados bons, né? Mas eu não sei. Uma vez estavam fazendo uma medida aí muito boa do vício, né? Eu pedi para o sujeito deixar a medida certa, mas ele foi embora, não me deixou. Vocês reconheceram aqui a praça? Ficou meio... Aqui tá bonito, olha lá, ó. Olha lá. Né? Tá chegando, isso é a arte do Léo, esse negócio, né? Foi o Léo que... Não, você que colocou, né? Foi você que colocou o disco. Você tá vendo a dimensão. Tá em outra dimensão. O Léo já foi pra ela. Eu acho que foi eu. Foi você que colocou isso. Bom, tem uns livros de história onde eu fui catando essas coisas. É claro que hoje se encontra na internet muito mais facilidade. Eu agradeço a paciência e, como eu disse, era para discutir mesmo. Aquela dúvida, a sua dúvida é a minha também. É muito difícil ver aquilo. Talvez o pessoal de combinatório, o pessoal que estuda combinatório pode ter essa relação. Passou para 6, agora quantos cubos para fechar uma figura? Um aspecto combinatório. Certo? Alguma coisa? Antes das perguntas, vamos agradecer o Hermes. Então, dúvidas que não seja a quantidade de cubos. Não, isso não. E aquela figura saindo dentro dela mesma. Que coisa que fizeram, hein? O que é computação, né? Computação gráfica, será? Coisa linda, né? Vocês estão numa época muito boa para fazer matemática. Tem cada coisa agora, né? Você fazer o gráfico, né? Sim. Aquele sofrimento para fazer na faz no lousa. telefone, tem aplicativos aí. Bota lá, parece Ótimo. Os professores do futuro, né? Professor do presente.